O que é pior? Não ser contra o aborto ou ser a favor da pena de morte? Ouça bem, não ser contra o aborto ou ser a favor da pena de morte. Eu já vou logo dizendo aqui, já que em relação a aborto e pena de morte, a pena de morte é pior que o aborto, tá bom? A pena de morte é muito pior que o aborto. Você vai entender o porquê. Vamos lá. Em relação, quando eu digo não ser contra o aborto, não significa que a pessoa é a favor do aborto. As pessoas que não são contra o aborto, assim como eu, que eu não sou contra o aborto, nós entendemos e nós aceitamos que a decisão em escolher o aborto sim ou não, se vai praticar ou não o aborto, é uma decisão exclusivamente da gestante. É o livre arbítrio da gestante. Nós não devemos interferir no livre arbítrio dessa pessoa. Tudo bem? É no máximo isso tem a ver no máximo com o seu companheiro, que é o pai da criança, o pai da gestação, e a sua equipe médica. No máximo. Nós não temos nada a ver com essa gestação, não é direito nosso de botar o bico no meio. Muito menos nós que somos homens, que nós não mandamos no corpo da mulher, tá? O que tem de político macho aí, nesse país machista, o que tem de político macho aí querendo botar o bico na questão da gestação, tá? Tem muitos aí que é casado 2, 3 vezes, que traiu suas mulheres, tudo, tem filho com uma, filho com outra, agora tá dando um aí de santinho sendo contra o aborto. E as religiões também não têm o direito de botar o bico no meio. Esse é o livre-arbítrio da gestante. É ela que decide se vai praticar ou não o aborto. Se isso é pecado ou não, se vai para o inferno ou não, isso é problema dela, não é nosso. Não devemos botar o bico no meio. Não devemos interferir no livre-arbítrio das pessoas. É a mesma coisa que tiver uma pessoa lá na beira da ponte querendo cometer suicídio. Você não tem o direito de interferir no livre-arbítrio da pessoa. Ah, Bento, mas eu vou deixar a pessoa pular da ponte? Não, claro que não. Você não tem o direito de interferir no livre-arbítrio da pessoa. Mas você sim, em algumas situações, você tem sim, vamos dizer, entre aspas, a permissão de interferir. Não o direito, a permissão. Tá? Como em caso de suicídio, tentativa de suicídio, tem a ver com vida ou morte, tem a ver com problemas emocionais, doenças, seja o que for que está levando essa pessoa a querer cometer um suicídio, aí você tem a permissão, entre aspas, você tem a permissão de ir lá para socorrer essa pessoa e não para interferir no seu livre-arbítrio. Você não pode ir lá, a pessoa está querendo pular da ponte, você segura no braço dela, arrasta ela, puxa ela da beira da ponte, arrasta ela para a casa dela, joga ela lá dentro da casa dela e se vire. Continua aí com os seus pesadelos, continua aí com o seu sofrimento, com a sua solidão, com os seus demônios pessoais, seja lá o que está levando você a ficar assim, e eu vou continuar seguindo a minha vida. Você vira as costas, vai embora e larga ela lá. Isso não pode. Isso não pode. Se você quer ir lá, o certo é você conversar com essa pessoa. Você pode sim segurar no braço dela, puxar ela da beira da ponte, mas você tem que dar consolo, você tem que dar carinho, você tem que dar ouvidos para ouvir e tentar entender o que está acontecendo com ela, o que está levando ela a querer cometer suicídio. E aí você encaminhá-la para os profissionais de saúde qualificados para atender essa pessoa. E assim que você souber quais são os motivos, sejam eles
doenças, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, seja o que for, você de alguma forma tentar ajudar essa pessoa. Se você não pode ajudar, você encaminhar essa pessoa para os responsáveis da área da saúde que vão saber cuidar dessa pessoa da melhor forma possível. A mesma coisa é a questão do aborto. Você não pode querer ir lá, querer criar uma lei que bota na cadeia uma mãe, uma gestante, né? Uma gestante que praticar o aborto. Você não pode ir lá, é proibido o aborto no Brasil. Se vire, quem mandou engravidar? Se vire, foda-se. Você não pode fazer isso. Se você quer interferir, você não tem o direito de interferir no livre-arbítrio dessa pessoa. O que você pode fazer é que, em algumas situações, você sim, entre aspas, você tem a permissão para se intrometer no meio. O que você pode fazer, principalmente vocês que tanto bota a igreja no meio, tanto bota a Bíblia no meio. O que você tem que fazer é o seguinte: olha, mulheres, a partir de hoje é proibido praticar aborto no Brasil. Porém, se vocês não querem a sua gestação, entre em contato conosco e nós vamos cuidar de vocês até que vocês deem a luz, tá? A partir de hoje, tudo durante a gestação, a gente vai bancar tudo. Vamos dar enxoval, vamos dar medicamentos, vitaminas, tá? Se você não der para trabalhar, né, vamos custear os seus custos até que você volte a trabalhar, né? Caso você tenha uma gestação que impeça você de trabalhar, tá? Quando você precisar ir fazer o pré-natal, você nem precisa ir a pé até o posto de saúde. O nosso carro, o Uber, um motorista particular, um táxi, vai levar você até o posto de saúde para fazer o pré-natal e vai trazer você de volta, tá bom? Quando você for dar à luz, nós vamos acompanhar você, tá bom? É a decisão sua, será a decisão sua se você vai querer parto normal, né, ou cesárea. Nós não vamos interferir nisso, não vamos obrigar você, tá? E quando você der à luz, se você realmente não quiser o seu bebê, nós vamos tomar conta dele até encontrarmos pais adotivos. E se o seu bebê nascer com alguma deficiência, pode ficar tranquila que nós vamos tomar conta do seu bebê. Se nós não encontrarmos nenhum pais adotivos, nós vamos tomar conta dele até ele morrer de velhice. Nós vamos tomar conta dele. Ele não será ficar desamparado. Isso sim é o correto a fazer, tá? Aí sim você tem, entre aspas, a permissão para se intrometer no livre-arbítrio das pessoas, tá bom? Isso sim. É esse o nosso posicionamento. Nós que não somos contra o aborto. Não quer dizer que nós somos a favor do aborto. Quer dizer que a decisão de escolher o livre-arbítrio a decisão de escolher em praticar o aborto ou não é o livre-arbítrio da gestante. Se você que é político, se você que é religião, quer colocar o focinho no meio, então faça da melhor forma possível para ajudar essa gestante. Tudo bem? É assim que se faz, tá bom? E eu vejo muitas pessoas aí que são contra o aborto, fazem campanhas contra o aborto, criam uma sensação que demonizando, né, a gestante, demonizando as pessoas que abraçam a questão do aborto, só que são a favor da pena de morte. São pessoas que querem que no Brasil tenha pena de morte para criminosos. São pessoas que são a favor que a polícia atire para matar o criminoso. Gente, é o seguinte, sendo criminoso ou não, tá? Pode ser o criminoso da pior espécie. Você não tem o direito de privar a vida do próximo. Você não tem o direito de privar
a vida do próximo. O que eu vejo de pessoas aí falando que no aborto tá matando uma vida inocente. Só que você é a favor da pena de morte. Para Deus, para o plano espiritual, para Jesus Cristo, não tem diferença. Um feto, a vida de um feto e a vida de um criminoso, não tem diferença. As duas vidas têm a mesma importância. O que eu vejo de pessoas aí se glorificando, tá matando um feto, não pode ter aborto no Brasil. E depois mete a lenha para a polícia atirar para matar. Mete a lenha para poder, desejando que no Brasil tenha pena de morte. Isso é hipocrisia. Isso é o verdadeiro falso profeta. Lá, no plano espiritual, quando você desencarnar da terra e ir para o plano espiritual, lá não tem advogado que vai livrar a sua barra, não. Lá não tem político que vai livrar a sua barra, não. Lá a lei divina é muito mais severa que a lei aqui dos homens. Lá você não engana ninguém. Quando chegar lá no plano espiritual, vai ser dito para você: olha, lá na terra você foi a favor da pena de morte. Lá na terra você lutou para que tivesse pena de morte. Lá na terra você foi a favor da polícia atirar para matar. Isso vai ter repercussão agora na sua vida pós-morte. Você aceitou também que pessoas inocentes pagassem com a própria vida. Porque você sempre soube que nas cadeias muitas pessoas são condenadas e são inocentes. Você sempre soube que a polícia às vezes atira em pessoas que depois se descobre que era inocente. E mesmo assim, você foi a favor da polícia atirar para matar. Mesmo assim, você foi a favor da pena de morte no Brasil. Mesmo assim, você comemorou quando na cadeia a polícia matou pessoas em uma rebelião. Mesmo assim, você foi a favor. E aí você vai falar: mas espera aí, aquela pessoa, ela foi a favor do aborto. Aí o plano espiritual vai dizer a você: aquela pessoa, ela não foi a favor do aborto. Ela apenas foi a favor do livre arbítrio de uma gestante. Já você fez campanha para privar a escolha do próximo em permanecer vivo. Sabe o que vai acontecer contigo? A tua consciência vai levar você lá para o umbral. Quando você desencarna, quando você deixa esse corpo terreno, você não tem controle sobre a tua consciência. Aqui você tem. Você começa a fazer um maior exercício, um maior sacrifício para você justificar as suas ações, justificar as suas ações para a sua consciência. Mas quando você chegar lá no plano espiritual, a tua consciência ela é mais forte que você. E a tua consciência vai levar você lá para o umbral. Umbral. Gente. Não é fácil ser humano aqui não, viu? Mas é fácil sim você abrir os seus olhos, abrir a tua consciência e saber em qual lado você deve caminhar. Qual é o lado do bem e qual é o lado do mal. Isso é fácil escolher aqui em planeta Terra. Basta você querer o lado certo ou querer o lado errado. É isso.